paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, esta imagem aí é da praia de Ponta Negra, né? Nesta camisa. O canal Tudo sobre o Cristão. E esse que vos fala é um cristão que tenta, através da internet, falar um pouco da palavra de Deus. Espero que esteja chegando até você e que esteja sendo útil. Não tem um dia, não tem hora certa para fazer os trabalhos. É quando o Senhor assim me permite, me concede. E hoje, para não perder muito tempo, vamos para o segundo livro do Novo Testamento, o qual tem o nome de Marcos, a partir do capítulo 11, que é aquele número maior, e a partir do versículo 12 até o 14, e depois do versículo 20 até o 26. Se você tiver uma Bíblia em casa, pega e vamos fazer essa leitura juntos. Se não, vamos ouvir, né? Pois em algum lugar desse mundo sei que tem alguém que talvez não enxergue. Eu tenha algum lugar desse mundo que alguém não consiga ouvir, então através do vídeo aí das legendas a pessoa consegue também entender do que se trata esse trabalho de evangelismo através das redes sociais, no caso aí do YouTube. Então vamos lá, né? Está assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Tomando a palavra, disse Jesus: Nunca, jamais haja fruto de ti. E os discípulos o ouviram. Versículo 20. Passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado até as raízes. Pedro lhe disse: Mestre, olha, a figueira que maldissestes secou. E respondendo Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e joga-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe acontecerá. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes e será vosso. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Porque se vós não perdoardes, tampouco o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Aqui fica o ensinamento da figueira, irmão. Primeiramente falando no sentido da árvore. A figueira ela tem uma característica diferenciada das outras árvores. Por exemplo, no Brasil, o pé de manga, primeiro ele cresce, nasce, cresce, dá as folhas, depois dá os frutos, que é a manga, a mangueira. Já no caso da figueira, a figueira é um tipo de árvore que primeiro nasce os frutos dela e depois as folhas. As figueiras elas podem atingir até 10 metros de altura, até 10 metros de altura, tá? Não significa que todas vão ter essa altura. É por isso que Jesus vê ela de longe, por causa da altura dela. Agora que temos esse conhecimento que a figueira dá primeiro os frutos e depois as folhas, quando Jesus vê essa figueira de longe e vê suas folhas, ou seja, já era para ter fruto ali, porque se ela dá primeiro os frutos e ele estava vendo as folhas, então ele deduziu que ali era para ter frutos. E quando chega lá, ele é enganado por esta figueira. Esta figueira estava enganando várias pessoas. E também Jesus ele se coloca aqui como uma vítima dessa figueira, né? Ele foi até lá, mesmo ele sabendo que não tem, mas ele foi para mostrar aos discípulos. Observe que no versículo 20 diz assim, que tinha secado até as raízes. Às vezes a pessoa lê isso aqui rápido e não compreende. As raízes de uma figueira ela pode atingir, ela vai numa profundidade muito grande na terra, no solo, e absorve muita água. Então as raízes da figueira sempre tem água, mas aqui diz assim, passando pela manhã, viram
que a figueira tinha secado até as raízes. Vê o poder da palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Vê o poder de Deus no Filho dele. E aqui no versículo 21, Pedro, né, tá admirado. Pedro lhe disse: mestre, olha, a figueira que maldissestes ou amaldiçoaste secou. Claro, Jesus disse aquilo com convicção, com muita fé. Ele nunca duvidou, então as coisas aconteciam com ele com a maior tranquilidade. Assim também deve ser conosco. A gente deve fortalecer, aumentar nossa fé a cada dia, para que quando a gente esteja resolvendo um problema grande, possa mover esse problema. Olha o que Jesus disse: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ele coloca o monte só no sentido de, aqui um monte que ele mostrou a alguém ali que estava próximo deles, ele disse, ó, em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, este é algo que está perto de você, então ele está mostrando para os discípulos, a este monte, ergue-te e joga-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim lhe acontecerá. Então, qual o problema, qual o tamanho, né, do teu monte, qual o problema que está te afligindo agora? Eu sempre gosto de falar isso, às vezes é uma discussão com filhos e com pais, às vezes é problema no trabalho, às vezes desemprego, às vezes doença. Qual é o monte que está na tua frente? Qual o monte que está te atrapalhando, que está dificultando a tua vida? Qual o tamanho do teu, qual o nome do teu problema? Qual o nome do teu monte, né? Então, Jesus diz aqui que se a gente pedir a Ele fazer a nossa parte para resolver o problema, Ele vai estar conosco. Agora, observa outra coisa aqui dentro dessa leitura, que ele diz assim que a gente não deve duvidar, a gente tem que acreditar. Vou tirar um exemplo por mim. Quando eu estava com meu nome sujo no SPC, né? Sistema de Proteção ao Crédito, aquelas ligações que vinha, aquilo me atormentava, às vezes eu não dormia direito, problema para resolver, tanta coisa, né? A gente fica com vergonha quando o telefone toca nos lugares, porque a gente sabe que é cobrança e tal. Então, esse era o meu monte. E um dia eu disse, Senhor, eu não aceito mais isso. Eu quero resolver essa situação. Eu te sirvo, eu creio que o Senhor existe, então me ajuda, me mostra uma maneira, eu trabalhando de honrar isso aí. E Deus me mostrou, honrei, hoje graças a Deus tem uma mudança de vida, né? E desejo isso também para qualquer pessoa que esteja passando por esse problema financeiro ou familiar, seja no que for. Agora você não pode duvidar. Agora uma coisa que eu descobri é que eu não podia ter problema com ninguém, da minha família ou conhecido ou não. Olha só, olha o que diz aqui: por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que recebestes e será vosso. Aí ele diz, e quando estiverdes orando, conversando com Deus, orar significa conversar com Deus, isso aí em qualquer lugar que você estiver, você pode fazer. E quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Porque se vós não perdoardes tão pouco, vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. O que se trata disso aqui? Perdoar alguém não é o fato de você, olha, a pessoa cometeu algo com você, ou você com essa pessoa, não é o fato de estar ali pertinho toda hora não, mas é perdoar no seu coração. Você diz, olha, sabe de uma coisa, eu não vou evitar falar com essa pessoa, mas eu perdoo ela disso. Não precisa nem você voltar a conversar com essa pessoa, mas perdoar, sabe? Perdoar dentro do seu coração, porque não adianta você falar de boca, eu perdoo, e tá com o coração, tá com sua mente cheia de maldade com aquela pessoa. Mas quando você perdoa com a sua mente, com o seu coração, mesmo sem falar com essa pessoa, você vive em paz. Sabe, Deus vendo que isso é verdadeiro dentro de você, Ele também vai te perdoar por as coisas que você faz de errado, por as coisas que eu faço de errado. Então fica aqui esse ensinamento da figueira, meu irmão. Porque tem gente vivendo como figueira no meio do mundo. Tem pessoas que estão com aparência, sabe, de boas pessoas, mas que não tem fruto nenhum, que não tem uma verdade dentro dela. Então assim, essa figueira ela estava à beira do caminho, como muitos dos seres humanos estão hoje, vivendo de aparência, estão perdidos, estão na beira do caminho, não sabem para onde está indo. Enquanto a palavra nos diz para onde devemos focar, que o centro é Jesus Cristo. É uma mensagem cristocêntrica, onde Cristo tem que ser o centro da mensagem. Aqui a todo tempo Ele está aqui. Esse que vos fala é apenas um meio que Deus encontrou para chegar até você, se assim você crê.
Amados, fica aqui esta mensagem. Espero que você não esteja vivendo como uma figueira de aparência, mas que você, quando alguém vier conversar com você a respeito do Senhor Jesus Cristo, que você tenha fruto para dar, você tenha exemplo para dar. Primeiro, dentro da sua casa. Tá bom? O maior profeta tem que ser considerado profeta também dentro da sua casa, porque não adianta você ser profeta para os outros e seus familiares olhar para você e não ver isso. Seus filhos, sua esposa, seu marido, tá? Seus pais. Amém? Canal Tudo Sobre Cristão, mais uma vez, com o consentimento do Senhor Jesus Cristo.